gostaria que o senhor me explicasse qual a importância do Estatuto da Juventude ser aprovado. Olha, o Estatuto garante políticas públicas para toda a nossa juventude. É um avanço que nós vamos ter a partir da própria PEC da juventude. Aqui nós vamos ter política na área da educação, da saúde, do transporte, a questão do ensino técnico, a questão do direito de ir e vir, como foi dito aqui, do trabalho decente. O Estatuto da Juventude significa um avanço enorme nessa área do fortalecimento daqueles que vão dirigir o país no futuro, que é a juventude de hoje. Como eu disse no fim da audiência pública, se nós todos ouvíssemos mais a juventude, o Brasil seria bem melhor e o mundo também. Senador, sobre a questão da meia entrada, o senhor acredita que ainda tem algum ponto que tem que avançar? Eu acho que nós avançaremos sim, pelo que eles colocaram aqui. Eles querem que a meia entrada seja assegurada, claro, na área do lazer, do teatro, para os estudantes, mas também para a juventude, que principalmente aqueles mais pobres. Por exemplo, eles deram o direito de garantir a meia entrada como direito para aqueles que dependem do Bolsa Família, para aqueles que dependem do ProUni, para aqueles que provarem efetivamente que não tem como pagar uma entrada integral. Por isso que eu acho que avança, além do estudante, para outros setores da juventude que mais precisam. E a questão do passe livre? O passe livre eu acho que é mais do que legítimo, né? Eu acho que há espaço também para esse debate, pela conversa que eu tive com os líderes do movimento e com alguns senadores. Senador, para finalizar, foram debatidos aqui alguns representantes de movimentos estudantis, falaram sobre a questão das drogas. O Estatuto prevê alguma medida? O Estatuto trabalha também nessa linha, né? Quando nós atacamos as drogas, nós temos garantido a saúde, a vida, o direito de cada homem, de cada mulher, viver com equilíbrio, com dignidade. Sabemos que as drogas hoje, elas são um instrumento que contribui não só para a dependência, mas também para a morte, como aqui foi dito, de muitos dos nossos jovens, como é o caso do crack. Por isso que aqui também nós teremos políticas públicas no enfrentamento das drogas lícitas e ilícitas. O Estatuto da Juventude, a gente fala que é uma luta histórica, ele é fruto de uma reivindicação histórica de uma série de movimentos e organizações, fruto de vários seminários nacionais, audiências já desenvolvidas pela Câmara, no início dos anos 2000, é fruto de resoluções da primeira e da segunda Conferência Nacional de Juventude, e faz parte de um entendimento do que a gente chama de marco legal da juventude brasileira, que tentando traduzir em palavras mais fáceis, é transformar as políticas de juventude em política de Estado, e esses marcos legais garantirão que a gente tenha um arcabouço jurídico, político, né, que dê a base para o fortalecimento dessa política. Então, o Estatuto da Juventude, ele define quais são os direitos da juventude, então é uma grande declaração de direitos, e ao mesmo tempo que ele define os direitos, reconhece a diversidade, a necessidade do desenvolvimento integral da juventude, ele define a necessidade da criação de um Sistema Nacional de Juventude, que é um outro marco legal, que é o espaço onde vai garantir a discussão sobre o papel dos estados e municípios, o orçamento para a execução da política, como que você amplia a participação social, os conselhos, a participação política da juventude. Então, o Estatuto ele abre brecha, inclusive, para a criação do sistema que nós achamos que é extremamente importante para fortalecer a execução da política de juventude no governo federal, nos estados e municípios e a participação social da juventude. E ele nos fortalece também a retomar o diálogo sobre a construção de um plano nacional de juventude, que aí o plano, diferente do Estatuto, que é uma declaração de direitos, um sistema que define o papel, as responsabilidades, o orçamento para a execução da política de juventude, o plano tem a tarefa de definir quais são os programas, as políticas e as ações que deverão ser executados no Brasil nos próximos 10 anos para garantir o desenvolvimento integral da juventude, a sua autonomia, a sua emancipação. Então, não temos dúvida que é extremamente importante. O governo está empenhado pela sua aprovação, mas queremos fazer um conjunto de melhorias, né, no Estatuto, agora no período que ele está tramitando no Senado, nas comissões, resolver as polêmicas, então precisa ter um consenso forte ainda a ser construído entre os movimentos e organizações juvenis, no Parlamento e pelo próprio governo, dos pontos que são polêmicos. A gente acha que é possível uma saída, né, assim como referendar
a importância do Estatuto, porque infelizmente ainda, né, vemos vir à tona o tempo todo reações super conservadoras, em que não apostam nos direitos dos jovens e colocam os jovens numa condição somente de sujeito de deveres. Nós entendemos que é de deveres, mas também de direitos. É uma população que significa 53 milhões de pessoas e que tem uma relação direta com o desenvolvimento do país que a gente quer construir com o desenvolvimento sustentável. Então, nós não podemos perder essa oportunidade histórica de envolver uma geração que significa mais de 1/4 da população brasileira, de envolver essa geração efetivamente como beneficiária, mas também como promotora do desenvolvimento sustentável. A gente acha que o Estatuto não resolve isso tudo, mas ele é um grande instrumento para avançar cada vez mais na consolidação dos direitos da juventude no nosso país. Saindo aqui da Comissão de Direitos Humanos, qual é o próximo passo? Vai para outra comissão ainda? Ele segue em pelo menos mais 3 ou 4 comissões agora, até ser encaminhado para o plenário, né, em votação no plenário. Ele volta para a Câmara dos Deputados para finalização na Câmara. Então ainda tem um processo razoável de discussão. A gente acha que precisa ter um tempo necessário para a qualificação, mas também achamos que não deve demorar aí mais alguns anos para ser resolvido, né? Então é importante que a juventude fique atenta, acompanhe o trabalho das comissões, mandem suas sugestões das maneiras que forem feitas. O governo vai estar apresentando um conjunto de emendas a serem feitas. Eu acho que é importante que as organizações que têm sugestões de melhoria, os jovens que militam no partido, os trabalhadores, em outros partidos que têm sugestão de melhoria no Estatuto, façam isso. Acho que dá tempo ainda, porque tem mais 3 ou 4 comissões para passar ainda o Estatuto. Você acredita que ainda até o meio do ano ele é aprovado ainda ou não? Depende do calendário do Senado, né? Aí eu, como governo, não tenho condição de responder, porque é muito mais uma dinâmica aqui do Senado, das prioridades que vão entrar na pauta. Ao mesmo tempo, obviamente, um debate que o governo federal vai travar com o Senado das questões que são importantes do Estatuto, mas depende mais da agenda do Legislativo. Então eu não me sinto em condição de responder. Ok. Sobre a questão da meia entrada, o governo já tem uma posição? Estamos em diálogo, porque tem várias posições do movimento de juventude, uma posição forte, defesa da meia entrada para estudantes, num acordo com um setor importante do movimento cultural. A gente acha que toda tentativa de acordo é bem-vinda para ajudar a resolver um problema, mas nosso entendimento ainda tem que ter um nível de pactuação maior. O governo federal não fechou posição, então a gente continua discutindo internamente dentro do governo, né, como que você assegura um direito, né, de um segmento, mas não exclui outros, e como que você constrói uma pactuação também com o movimento social e com outros atores do governo. É uma agenda que impacta e que tem relação também com outros ministérios. Então é o tempo necessário que a gente ainda tem para fechar uma posição dentro do governo federal, mas entendemos que é um direito que tem que ser perene. Então o nosso entendimento da Secretaria Nacional de Juventude é que a gente não pode, né, vincular a meia entrada somente aos grandes eventos esportivos que nós vamos ter, que independente da Copa e das Olimpíadas, esse é um direito que tem que se manter perenemente, permanentemente. Então, independente dos eventos, esse direito tem que ser garantido. Então, se for necessário, vamos discutir outro mecanismo na Lei Geral da Copa para não inviabilizar a discussão do Estatuto de Juventude. O debate da meia entrada, né, o debate do acesso à cultura, para que a gente consiga consolidar cada vez mais esses direitos. Hoje foi um momento muito rico aqui no Senado, na Comissão de Direitos Humanos. E aí parabenizar o senador Paulo Paim, do PT, né, do Rio Grande do Sul, por essa oportunidade de diversos segmentos de juventude estar debatendo o Estatuto. O Estatuto que amplia os direitos da juventude, né, que amplia, né, a necessidade que a juventude tem brasileira de mais espaços dentro da política, de mais espaços na área da educação, na área de cultura, na área de esporte, na área de lazer. Então o Estatuto é fundamental para que a gente consiga consolidar cada vez mais os direitos, né, para toda a juventude brasileira, e também alguns deveres que é necessário que o jovem também tenha compreensão do seu papel enquanto, né, fazendo parte de uma sociedade. Então esse debate foi um momento muito importante para que a gente consiga, né, ainda esse ano, aprovar esse Estatuto da Juventude, para que a gente consiga avançar cada vez mais no direito para toda a juventude brasileira. E a juventude do PT estava aqui junto com os diversos movimentos sociais, como a UNE, como a UBS, né, com a Secretaria Nacional de Juventude, com o Conselho Nacional de Juventude e outros segmentos de juventude, para debater e para melhorar e qualificar o Estatuto que foi aprovado na Câmara e agora está no Senado para ser debatido e para ser aprovado, para depois ser sancionado pela nossa presidente Dilma. Jefferson, qual é a posição da juventude petista sobre a questão da meia entrada?
Nós temos uma posição muito clara dentro da juventude do PT e do Partido dos Trabalhadores. Colocamos hoje aqui na audiência pública, já deixamos também a nossa posição para o senador Paulo Paim, que é o relator, da defesa da meia entrada para toda a juventude brasileira. A gente não defende somente meia entrada para estudante. A gente defende meia entrada para estudante, defende meia entrada para a juventude trabalhadora, para o jovem quilombola, para o jovem pobre, né, para o jovem que não tem acesso à educação, para que ele consiga ter esse direito à meia entrada. Então a defesa da juventude do PT é meia entrada para toda a juventude brasileira, independente de ser estudante ou não. Na faixa etária de 15 a 29 anos, a gente compreende que é importante que seja aprovada a meia entrada para todos esses jovens, né, que consiga atingir diversos segmentos de juventude, né, que não tem acesso à educação, que não é mais estudante, que já se formou, que está em outra perspectiva, né, que está trabalhando, que não estuda mais. A gente precisa aprovar a meia entrada para toda a juventude brasileira. É essa a posição do PT, é esse debate que a gente está fazendo na sociedade, junto com os movimentos sociais, junto com os nossos senadores, com o senador Paulo Paim, para que seja aprovado e seja qualificado cada vez mais esse estatuto. E em relação à meia entrada para toda a juventude. A JPT também é a favor do passe livre? Sim, nós defendemos, né, esse debate do passe livre no Estatuto da Juventude. Claro, precisamos dialogar e avançar cada vez mais a forma de financiamento desse passe livre, mas acreditamos que é importante, né, que a juventude tenha esse acesso, tenha esse direito no nosso Estatuto. Nesse debate sobre a importância da aprovação do Estatuto da Juventude, eu queria agradecer em nome da Central Única dos Trabalhadores, em nome do presidente da CUT, Arthur Henrique, por essa dedicação que o senador Paulo está dedicando a esse tema da juventude. Nós vivemos um período muito importante para a juventude brasileira, que é um período onde a sociedade brasileira, o governo, está percebendo que os jovens são sujeitos de direito e a aprovação desse estatuto vai garantir com que haja realmente políticas públicas para exonerar a vida da juventude brasileira. É importante que a gente tenha políticas públicas de educação, de acesso à cultura, de trabalho decente para a juventude brasileira e levando em consideração que nós fazemos o debate de juventudes. Nós temos uma juventude no Brasil que ela não é igual entre homens e mulheres, entre brancos e negros, entre estados. Então é importante que a gente tenha uma política pública para a juventude, de juventude, para a juventude, com a participação efetiva da juventude brasileira. Só assim a gente vai construir uma sociedade justa e igualitária, também com a participação dos nossos jovens brasileiros. Qual é a posição da juventude da CUT sobre a questão do passe livre e também sobre a meia entrada? Bom, esse é um tema importantíssimo, logicamente que esse é um avanço que o Estatuto apresenta, mas nós fazemos uma avaliação diferenciada. Nós achamos que esse debate da meia entrada, ele é um debate que tem que ser para todos os trabalhadores e trabalhadoras jovens ou não, porque nós sabemos que grande parte da sociedade brasileira, entre 15 a 29 anos, eles estão fora do sistema educacional do país. Grande parte da juventude brasileira hoje são trabalhadores e são trabalhadoras. Se a gente garantir meia entrada ou passe livre simplesmente para os estudantes do país, você quer dizer que 70% da população juvenil vai ficar fora dessa política pública. Então é importante que a gente faça esse debate também de direitos, de acesso a direitos para toda a sociedade brasileira, para todo o contingente jovem desse país que está na faixa etária de 15 a 29 anos. Então a gente precisa melhorar, ampliar esse direito para toda a juventude brasileira.